Se você está na área de tecnologia, mais precisamente de programação, você já passou ou vai passar por um processo seletivo para entrar numa empresa. E esse não deveria ser um motivo de medo para você, mas sim de motivação para você conseguir ali o seu tão sonhado trabalho ou a posição que você está procurando, né? Vamos conversar um pouquinho sobre e desmistificar um pouquinho o processo seletivo de programação, de tecnologia em geral. Eu acredito que um processo seletivo de tecnologia ele é dividido aí em três partes. Um seria a parte de elaboração e submissão do seu currículo até ele ser aprovado pela empresa para você começar efetivamente a participar ali do processo ativo da entrevista. A outra seria a avaliação das suas soft skills e a avaliação das suas hard skills. Vamos por parte. A primeira parte, que eu acho que é a passiva, eu chamo de passiva, é quando você está ali elaborando o seu currículo, vai submeter e até então você não tem nenhuma interação com nenhum ser humano e você tem a esperança de que vai ser selecionado ali para começar a participar do seu processo. O papel ali, o currículo, vai ter que de alguma forma convencer quem está contratando que você é a pessoa certa para aquele trabalho. Quando a gente está escrevendo o nosso currículo, você tem que pensar que não é porque ele é azul, porque ele é verde, porque ele é vermelho que ele vai chamar atenção. É o conteúdo dele, é a forma com que você escreveu suas experiências, a forma com que você conseguiu falar sobre o que você trabalhou, os valores que você conseguiu gerar com as suas experiências. Eu tenho um modelo de currículo que eu considero muito efetivo. Esse currículo eu já consegui participar de entrevistas do Google, Meta, Spotify, AWS, Microsoft, muitas Big Techs. Algumas depois no processo eu não passei, algumas outras eu passei. E, enfim, é um modelo bom, eficaz. Você pode achar muitos outros na internet, mas eu estou deixando aqui. Tem um modelo para quem tem menos experiência e um modelo para quem tem mais experiência. Beleza, vamos para a segunda parte agora, que seria a parte ativa do processo, que é quando vão avaliar ali as suas hard skills, que são as suas habilidades técnicas de programação em geral, ou enfim, qual é a sua área de expertise, e a parte de soft skills, que são suas habilidades interpessoais. Ou seja, como que você lida com outros seres humanos? Você consegue trabalhar em equipe? Você consegue negociar? Enfim, todos esses fatores humanos ali do dia a dia que a gente sabe que programação não é só sentar na frente do computador e digitar um monte de letrinha, né? Então, beleza. Eu acho que existem várias, a gente vê no mercado várias fórmulas de entrevistas, mas eu vou generalizar uma aqui que é muito utilizada em grandes empresas, e aí se você tiver em um processo que seja um pouquinho diferente, você consegue pelo menos entender aí as nuances de cada parte. Eu acho que o mais comum é você ter o que eu chamo de sanduíche, que seria soft skills, hard skills, soft skills. A primeira entrevista é uma entrevista de soft skills, aonde geralmente o gestor da vaga, a pessoa que está contratando, vai te fazer perguntas situacionais. Ou seja, ela quer saber se você já passou por experiências e você consegue trazer ali e falar sobre essas experiências para que a pessoa se sinta confortável que, beleza, essa pessoa aqui trabalhou mesmo, ela é uma pessoa que consegue sair desse tipo de situação, consegue criar esse tipo de valor e etc. Eu acredito que a melhor forma de responder esse tipo de pergunta é usando o método STAR. O que é o método STAR? São 4 tópicos que você vai pensar quando você vai responder uma pergunta: situação, tarefa, ação e resultado. Então vamos colocar um exemplo. O entrevistador pergunta para você: você pode me falar um momento na sua carreira onde você teve que resolver um problema que ninguém mais conseguia resolver? E aí você vai pensar, situação, tarefa, resultado. Beleza. Situação. Os clientes começaram a reclamar muito que a performance da nossa aplicação estava muito ruim e ninguém conseguia descobrir qual era o problema. Tarefa. Eu resolvi que eu ia achar esse problema e eu então me voluntariei e falei, não, pode deixar que eu vou fazer isso, vou usar minha expertise do passado, que eu fui consultor de performance e vou resolver. Ação. Eu fui então, instalei um tracer na aplicação, consegui ver então onde estavam os gargalos e eu descobri que o gargalo era no número de conexões do banco de dados que estava insuficiente para a nossa aplicação. Eu fui lá então, mostrei evidências lá físicas, a prova de dados
para o meu time, para o meu gestor, ele concordou que a gente poderia aumentar, a gente aumentou o número de conexões e como resultado, que seria o último tópico, nossos clientes ficaram felizes, a performance melhorou de tanto para tanto e assim vai. Dessa forma, o que você fez? Você trouxe o entrevistador para o seu problema, você conseguiu situar a pessoa que você está explicando essa situação e conseguiu mostrar então o valor que você gerou. Acho que essa fórmula, quando são entrevistas de soft skills, né, que geralmente pedem experiências, vai resolvendo 90% das questões, porque você consegue então organizar mentalmente e responder e a pessoa vai ficar feliz que ela entendeu, né, o que você está querendo passar ali de experiência. A outra parte que eu acho muito importante de soft skills seria você ter assertividade. Isso não significa que você tem que saber tudo, mas você tem que estar seguro do que você sabe. Você pode falar que não sabe algumas outras coisas, as coisas que você não sabe, etc. Mas você tem que estar seguro das coisas que você sabe. Ou seja, não fica, eu acho que era assim, pelo que eu me lembro era assim. Não, seja assertivo, era assim, era assado. Porque mesmo que não fosse, quem vai falar que não era? Você tem que ser assertivo, você tem que ter segurança das experiências que você passou, né? E aí, beleza, foi lá, fez a entrevista de soft skills e vamos para a entrevista de hard skills, que você tem também inúmeras formas aí de hard skills, de entrevista. Tem whiteboarding, você tem leet code, você tem pair programming, tarefa para casa e etc. Isso, na parte de hard skills, não existe outro modo de você passar a não ser treinar e treinar. É prático, é uma habilidade, né, prática. Ou seja, leet code, você vai lá, vai entrar no HackerRank, vai entrar no leet code, vai pegar cada tópico, busca binária, sort, etc. e vai treinar até o momento que as próximas questões chegarem, você vai falar, isso aqui eu já sei fazer, porque é assim que você vai passar. A provinha para casa, geralmente é mais fácil, né? Porque você tem tempo, você vai fazer uma coisa que é mais parecida com o que você faz no dia a dia. Whiteboarding, pair programming, aprende a explicar o que você está fazendo. Pense em voz alta. A pior entrevista que tem técnica é aquela pessoa, lógico, do que a pessoa que não sabe, né? Escrever, fazer. É a pessoa que faz quieta. Ela só escreve e você não sabe o que ela está pensando. Você não consegue seguir a linha de raciocínio daquela pessoa. É muito importante. Eu lembro quando eu estava fazendo uma entrevista no passado e eu já fazia live coding na Twitch na época e eu fui fazer ali um whiteboard, né? Era mais um pair programming que eu estava fazendo ali, meio que um leet codezinho da vida, num bloco de notas. E eu fui explicando passo a passo o que eu estava fazendo e no final o entrevistador falou, nossa, mas você explica bem, né? Você consegue dar a sua linha de raciocínio e tudo mais. Aí eu falei para ele, não, eu faço live coding na Twitch, eu acho importante para eu aprender, etc. E enfim, foi satisfatório, eu acabei passando essa entrevista, acabei não indo para a empresa porque eu tinha uma outra oferta, mas deu certo. E uma outra parte que é bem importante quando a gente está falando de hard skills também, seria a parte de system design, que é muito perguntado. E aí na parte de system design, você pode achar vários conteúdos na internet, você coloca lá Mock System Design Interview, ou seja, entrevistas de system design simuladas, e você vai ver como as pessoas fazem. Existe uma técnica para isso também, você tem que começar perguntando a lista de requisitos, e depois você vai começando pequeno e escalando o seu sistema. Ou seja, a pessoa perguntou, um encurtador de URL, aí você vai falar quantas URLs eu vou encurtar por semana, esperadamente, quantos usuários, blá blá blá, aí você vai perguntando. Beleza, aí você começa desenhando um sistema pequeno. Vou começar com um sistema de back-end aqui, um microserviço, vai ter um front-end, aí você começa. Se eu tiver muita carga, então eu posso botar um load balancer, posso colocar um banco de dados aqui, fazer um sharding, e aí você vai também, da mesma forma que a gente falou do leet code, do pair programming, você tem que mostrar o seu raciocínio, como que você está chegando naquela solução escalável em geral. Então, não tem mistério, é treino. E aí a última passo, que seria ali o final do soft skills, se você passou da primeira de soft skills, passou da segunda de hard skills e você já está na última, você já está um pezinho lá dentro da empresa. Agora, você não pode, né, vacilar e simplesmente deixar de lado. Mas, geralmente vão ser perguntas um pouco mais comportamentais, para saber se você tem a vibe ali da empresa, para saber se você se encaixa no perfil da empresa. Geralmente já vai ser com alguém ali, ou de RH, ou então pessoas que estão avaliando essas nuances ali. Porque você já conseguiu conversar com o time que você trabalharia, você já conseguiu conversar com o seu gestor. Só vai ter ali, fecha a conta e passa a régua.
E aí, por último, não relacionado a tecnicamente aí cada um dos passos, eu acho que é muito importante também, eu uso uma técnica quando eu estou tentando mudar de trabalho, que é o quê? Você tentar fazer uma sincronia de entrevistas, porque a pior coisa é você, eu quero ir para trabalhar naquela empresa, e você se candidata só para aquela empresa, você tem um tiro só. Você vai chegar na entrevista frio, você não está ali naquele ritmo de entrevista. Então, o que eu faço geralmente? Eu pego empresas que eu não quero muito trabalhar, mas poderia trabalhar. Empresas que essas aqui são legais, já ouvi falar, quero trabalhar, e aquelas outras ali que vocês realmente têm o objetivo de trabalhar. E aí você, na primeira semana, se candidata para as vagas que você menos quer, segunda semana, as mais ou menos, terceira semana, as que você realmente quer. Com isso, a probabilidade de você começar o seu ritmo de entrevistas nas empresas que você não quer tanto, e você vai se aquecendo, ou seja, você vai falar sobre você várias vezes, você vai fazer whiteboarding, elite code várias vezes, você vai falar muito sobre você. E aí, a primeira semana passou, a segunda semana passou, quando chegar na terceira, nas empresas da terceira semana, você já sabe tudo decorado. Você consegue falar sobre você de cabeça, você consegue explicar código, algoritmo, falar sobre projetos passados, porque está tudo fresco na sua cabeça. Isso já resolveu para mim, adianta muito para mim essa técnica, e eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu acho que você tem que pensar que todo mundo passa pela entrevista, as pessoas que estão lá te entrevistando passaram por esse mesmo processo, na maioria das vezes. Então, todo mundo fica nervoso, as pessoas que estão te entrevistando geralmente têm empatia por você, elas querem te ajudar, elas não querem te pegar, fazer peguinha. Nas boas empresas, ninguém quer fazer peguinha, todo mundo quer te ajudar a você realmente se dar bem ali, dar o seu melhor na entrevista. Então, espero que tenha ficado um pouquinho mais explicado e você tenha ficado talvez um pouquinho mais tranquilo se você está aí procurando um trabalho e está participando de processos seletivos. E não se esquece, a melhor forma de evitar surpresa, de evitar esse tipo de situação é buscando conhecimento. Vai lá, pesquisa, assiste conteúdo e você vai se dar bem, eu tenho certeza. Então, se você chegou até aqui, se inscreve, se você não está inscrito, curte, né? E deixa um comentário aí qual foi a melhor, pior entrevista, dicas de entrevista, e vamos tentar transformar esse vídeo aqui em um lugar onde a gente vai bater um papo sobre isso, beleza?